Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Este programa é uma produção da Comunhão Espírita de Brasília e o nosso objetivo aqui neste programa é levar até você um pouco de conhecimento sobre o Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita. Neste programa, eu e o Alcir Almeida, nós nos propomos a ler, comentar, lembrando que os nossos comentários, de forma alguma, nem de longe, encerra toda a interpretação dessas questões. É apenas uma contribuição singela nossa de produzir algumas reflexões sobre essas questões. E nós oferecemos a cada um de vocês com muito carinho e muito desejo de progresso para todos nós. Vamos continuar o estudo do nosso livro depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Almeida, meu amigo, seja bem-vindo. Estamos começando hoje um novo capítulo e um novo tema de O Livro dos Espíritos. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. Realmente hoje, nós que já estamos há alguns meses conversando sobre as leis naturais, eu já assisti palestra em que o palestrante começava por essa. Lei de justiça, amor e caridade, que segundo ele é o apanágio, é a maior, é a mais importante das leis. Em cima todas as leis. Uhum. E como é que eu vou dizer? Eu não sei se é a mais importante, mas com certeza existe um conjunto de propriedades. Sem qualquer um desses itens, a justiça, a lei divina não seria perfeita. Ela é perfeita porque traz todos esses aspectos, todas essas facetas, né? E a justiça de amor e caridade, com certeza, até pela maneira como ela começou, como ela foi transmitida, como ela foi recebida pelos irmãos do judaísmo, como ela foi refletida de certa forma até oculta, porque ela não está evidente nos 10 mandamentos, mas ela está lá. Quando eu não quero matar, eu quero respeitar o outro, a vida do outro. Quando eu não quero furtar, eu estou respeitando a propriedade do outro. Quando eu não devo desejar a mulher do próximo, né, eu estou respeitando a família do outro. Ou seja, está implícito a necessidade do respeito ao outro, do carinho, do afeto, do amor ao próximo. Está lá implícito, mas não está explícito. Né? Entendi. Mesmo porque ela, ao tempo de Moisés, por necessidade de disciplinar o povo judeu, havia muitas proibições. Não isso, não aquilo. O decálogo, se eu não me engano, são 2 ou 3 que não tem um não, né? Não, tem mais. Tem mais, né? Tem mais. Amar ao próximo Mas não matarás. Honrar pai e mãe. Exato. Guardar domingo, dia de festa. Só aí já tem 3. Mas a maioria não matarás, não furtar, não cobiçar as coisas alheias, não cobiçar a mulher do próximo, não mentir, levantar né? falso testemunho. Isso. Tem muitos nãos. Tem muitos nãos, né? Tem muitos nãos. Era muito proibitivo. E tinha uma razão lógica para ser desse jeito. Aquela coisa, né? Hoje em dia não faz nem mais sentido, mas você vê um bebê se aproximando de uma pirambeira, o que você fala para ele? Não! Não vai. Volta. E naquele tempo Moisés falava para crianças espirituais. Crianças espirituais menores do que essas crianças espirituais que somos agora. É isso mesmo. Bom, meu amigo, o tema Lei de Justiça, de Amor e de Caridade está no capítulo 11 do livro 3º de O Livro dos Espíritos e se dá a partir da questão de número 873, ok? Então nós vamos começar estudando Justiça e Direitos Naturais. E o Kardec perguntou: o sentimento de justiça está na natureza
ou resulta de ideias adquiridas? Então, Kardec quer saber, o sentimento de justiça é uma coisa que nós temos naturalmente, nasce com a gente, nós trouxemos da nossa essência criadora, ou ela surge em nós como Apanágio apanágio, do intelectual. Né? Isso, como consequência da evolução das nossas ideias, dos nossos aprendizados. Como é que eu vou dizer? A justiça na lei natural é semelhante à nossa relação com uma planta. Quando você observa muito uma planta, você percebe que se você regá-la, botar água ali, ela vai frutificar, vai brotar, ela vai ter mais saúde, vai te alimentar com maior riqueza. Se você aduba da mesma forma, se você tira em volta dela as ervas daninhas, você também está preservando ela. Aí a pergunta que está aqui colocada é essa. Esse sentimento de justiça, ele está na natureza das coisas ou é uma criação humana a partir da sua intelectualidade? E aí eu pergunto, a ciência da agronomia é que criou a necessidade da planta ter água? É que criou a necessidade da planta ser adubada? Não. Nós, pela nossa observação do mundo real, percebemos que as plantas bem cuidadas, se você faz o acero, se você tira a erva daninha, se você aduba, se você bota elementos ali no solo para que ela se alimente melhor, se você rega, você aprendeu isso intelectualmente, mas a lei já existia. A lei é natural, está ali na natureza. De forma semelhante, quase tudo que a gente possa observar no mundo real, ele tem as suas regras, né? E é de justiça você respeitar essas regras. É bom que você respeite essas regras. E por isso é ético quando você age de acordo com essas regras. E sem querer falar muita filosofia, era isso que é interessante a gente perceber aqui, né? O sentimento de justiça está na natureza, porque existem leis que estão ali. E o sentimento de justiça se liga a essas leis, porque se você age de acordo com essas leis, você está sendo justo, você está sendo bom, você está sendo ético. Se você contraria essas leis, você não está sendo justo, você não está sendo ético, você não está sendo bom. E, consequentemente, quando você é tudo isso, a natureza te devolve as consequências compatíveis com a tua ação. E já que citamos o Decálogo, respeitai todas essas regras para que vivas mais, com mais saúde, com mais abundância mais a sua vida. Se você seguir as regras do Decálogo. Está lá, né? Exatamente. Como diz os outros, segue essas regras para que você viva mais e melhor. Exatamente. Ou seja, nós não criamos nada, apenas descobrimos as leis que já existem, que já estão lá. Tá. Vamos ver aqui a resposta que os espíritos deram para o Kardec. Tanto está na natureza que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. Ou seja, o fato de a gente se revoltar com uma injustiça significa que aquele sentimento já é inato. Nós já adquirimos ele ou é inato. Não é isso? O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. É o exemplo que você citou, a comparação que você fez. Deus o colocou no coração do homem. Eis porque encontrareis frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça que entre os que têm muito saber. Porque esse sentimento de justiça, ele é da natureza humana. Está na nossa consciência. Quando nós regamos, como você
usando o teu exemplo, ela se torna mais expressiva, mais visível, mais prática, Mais viçosa, mais forte. viçosa. Quando nós abandonamos, vemos as consequências desse abandono. Com certeza. Bom, questão 874. Se a justiça é uma lei natural, como ocorre que os homens a entendam de maneiras tão diferentes e que um ache justo aquilo para que parece injusto ao outro? Ou seja, se a justiça é uma lei natural, como é que tem gente que vê as coisas de um jeito, tem gente que vê as coisas de outro? Pois é, acabamos de dizer que a consciência é inata, né? Uhum. Mas também é fato que nós somos, como repetidas vezes dizemos, nós somos o somatório de várias e várias experiências, várias e várias existências. E, por vezes, nós permitimos que algumas coisas que não têm valor se sobreponham a outras. Exemplo: egoísmo. E como é que eu vou dar um exemplo de egoísmo? Você estudou um pouco de economia, né? Não? Muito pouco. Muito Enfim, pouco. existe um conceito em economia que é o sofisma de composição. Uma coisa que é verdade para um, quando você transforma aquilo para a sociedade inteira, não é verdade. Exemplo: vou te dar um aumento de 100% no teu salário. Ótimo, para mim é bom. Para você é bom. Dê um aumento de 100% para todas as pessoas dentro de uma sociedade. Ixi. O que significa? Significa que ninguém vai ganhar nada, porque todo mundo sobe junto. Significa que as consequências desse aumento vão se refletir para todos de outras formas. Vai dobrar os preços. Ou seja, não vai resolver o problema de ninguém. Os preços. Vai aumentar a procura, e aí pela lei da oferta e da procura, vai ficar no 0 a 0, vai ficar empatado isso aí. Quem conseguir comprar primeiro se deu bem. Quem ficou por último se deu mal. Existem todas essas teorias. Bacana. É muito interessante. Bacana. Mas a maior explicação é o seguinte: é igual o oceano. E um monte de barco no oceano. O que acontece se o nível do mar sobe? Todos os barcos sobem juntos. Os barcos sobem juntos. Se você der um aumento de 100% para todo mundo, você não melhorou o barco de ninguém. Significa apenas que o oceano subiu. Continua tudo na mesma. Se você estava numa lancha maravilhosa, você continua numa lancha maravilhosa. Se tu estava num bote com 2 remos, tu continua num bote com 2 remos. Interessante. Né? E verdadeira essa lei. É verdade. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente coloca o nosso interesse pessoal na frente. E o exemplo que eu estou falando, fui lá na economia, é por isso. Se aparece alguém e diz: vou dar aumento para alguém. É bom ou é ruim? De que lado da equação você está? Exatamente. Aí é o egoísmo. Né? Isso aí é horrível. Vai aumentar a despesa, vai sobrar menos para todos nós. Não está te atingindo ali o aumento, né? Agora, se eu estou recebendo um aumento, peraí, é justo que eu receba o aumento. Eu trabalho, eu suo todo dia. É isso mesmo. Né? Então a questão é muito isso. Por que se a justiça é uma, por que tem tantas coisas diferentes? Quando a gente coloca a nossa opinião pessoal, a nossa vontade, o nosso desejo, interesse pessoal, o nosso interesse na frente, a nossa experiência pessoal, o nosso ponto de vista. Eu comecei com palavras mais pesadas, vamos terminar com palavras mais leves. Não, mas o meu ponto de vista é diferente. Né? Mas basicamente é a incapacidade de perceber um evento sob o aspecto do bem maior. Olhando apenas para o nosso umbigo. E a resposta diz o seguinte: é que frequentemente aí misturam paixões que alteram esse sentimento, como a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazem ver as coisas sob um falso ponto de vista. O exemplo que você deu da economia, eu acho que resume muito bem
É que no bolso todo mundo sente. Tudo isso aqui é verdade. E Kardec perguntou, então, como se pode definir a justiça? Olha, sem querer abusar, eu vou lembrar eu não lembro de quem é esse conceito, eu acho que é Rui Barbosa. Ser justo é tratar desigualmente os desiguais. Eu estava pensando nela exatamente. Estava pensando no baiano, Ser né? justo é tratar os desiguais com desigualdade. Sim. É. Porque iguais nós não somos. Existem doutrinas políticas que partem do princípio que somos todos iguais. Nós não somos. Como na doutrina espírita nos ensina, e se eu não me engano está no Evangelho. Imaginemos apenas como uma abstração, que fosse dado a todos os seres humanos no planeta a mesma quantidade de riqueza. É isso num mesmo. determinado momento. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não lembro do capítulo. Também não. O que aconteceria no momento seguinte? Nós teríamos alguém que, de posse daquela riqueza, no momento seguinte, que gostaria de descansar mais. E o outro gostaria de trabalhar mais. E o que vai trabalhar vai produzir algo que aquele que não trabalhou vai querer consumir. Então me dá um pouco da tua riqueza que eu te dou, que eu produzi. E até também... ou seja, uma hora depois já haveria desigualdade de novo. Né? E a riqueza é o que você acabou de falar. Nas mãos de um preguiçoso, daqui a pouco ele não teria nada, teria gastado tudo, torrado tudo, e o mais esperto que tinha recebido já estava mais rico do que ele um pouco. É aquela velha história, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Ah, é? Você não conhece essa, não? Não. Pai rico, filho nobre, neto pobre. É, porque o filho não trabalha e o filho do filho vai... É que vai ter que recomeçar o ciclo. Tem que recomeçar tudo, né? Tem uma outra que é parecida também, né? Que fala dos tempos... Tempos difíceis... que fazem homens fortes. Fazem homens fortes. Tempos fáceis... Não, homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos e homens fracos fazem tempos difíceis e começa tudo de novo. E começa tudo de novo. E justiça tem tudo a ver com isso. Os espíritos disseram o seguinte: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Sim. Ponto. E aí, e a resposta é tão simples que a próxima, né? É tão concisa que a próxima pergunta salta aos olhos. É, porque a resposta foi tão sucinta que o Kardec fez uma pergunta dentro da pergunta, complementando. E o que determina esses direitos? Sim. Kardec diz. E aí você quer comentar antes? Olha, o que determina esses direitos? Olha, a responder isso, cada um tem sua resposta. O direito tem uma resposta, a filosofia tem sua resposta, a ciência política tem sua resposta. Né? Como diz o outro, se você for pegar uma explicação mais de esquerda, e é de esquerda. Não. O homem estabelece com a sociedade um contrato em que se estabelecem obrigações e direitos. E você fica preso a esse contrato social. Isso aí é uma explicação de esquerda. Se eu não me engano, é do Karl Marx. Não, essa é do... Lá atrás, é lá do Rousseau. É Rousseau? É Rousseau. O filósofo francês. É lá do iluminismo. Se você pega uma explicação mais de direita, o que veio dar a origem a mais de direita, Deus criou os homens iguais. E Deus criou os homens livres. Lembra aquela história que eu falei? Estou lembrando. Lá do Declaração de Independência. Das premissas da Constituição norte-americana, da Declaração da Independência, da Declaração dos Direitos do Homem, de acordo com o americano. Deus criou os homens livres. Os homens, para se defenderem, para isso, não sei o quê, papapá, deu poder a um terceiro, a um Estado. Né? Aí tem explicações sociológicas, tem explicação para tudo quanto é lado. Né? Nós, dentro da doutrina espírita,
Quem determina esses direitos? A interação humana ou a lei natural. Lei natural, existe a lei natural que Deus criou. Uhum. Ela é perfeita, acabamos de meses de ficar estudando os outros capítulos. Né? Existe lei de sociedade, lei de lei do trabalho, lei da liberdade, lei de destruição. Deus criou as leis. Mas também tem as leis humanas. E daqui a pouco a gente vai ver como é que elas conversam. Não vou dar spoiler. Tá como certo. é que elas dialogam. E precisam interagir. Né? O que determina esses direitos? A interação social e a lei de Deus. São duas fontes do direito. E paremos por aí por enquanto. E é isso que eles dizem, os espíritos. Olha só. O que determina esses direitos? Duas coisas os determinam, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que puderam variar com o progresso dos conhecimentos. Vede se vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos da Idade Média. Nem de longe, né? Não. Hoje, atualmente, elas se aperfeiçoaram, digamos assim. Elas se transformaram. Tem razão. Não vamos usar se aperfeiçoar. Elas se transformaram para se adequar ao momento. Esses direitos antiquados que vos parecem monstruosos pareciam justos e naturais em outra época, na época em que foram feitas. O direito estabelecido pelos homens, portanto, não está sempre conforme a justiça. Aí eu falo isso muito para advogado, né? Olha, o problema do direito é que ele não administra a justiça, ele administra o direito. Interesses. Então, aliás, o direito não regula senão certas relações sociais, enquanto que na vida particular há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do tribunal da consciência. E olha que isso é interessantíssimo, essa resposta aqui, viu? Essa resposta é para a gente parar e pensar. Porque você veja só, o direito não regula senão algumas relações sociais, enquanto que na vida particular há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do tribunal da consciência. Olha o que não está escrito aqui. O direito não é para regular tudo. O direito não deve regular tudo. Porque senão, daqui a pouco o direito vai dizer como você deve pensar. Elimina a lei de liberdade. Como você pode se expressar. O que você pode falar e o que você não deve falar. Né? É verdade. Elci, você está inventando. Peraí. E se o direito disser o que deve ser que na escola é que deve ser ensinado tudo? Vai tirar dos pais o poder da educação. Sim. E se de repente, como aconteceu no tempo do Diretório da Revolução Francesa, em que a Catedral de Notre-Dame foi tomada, invadida, destruída, os padres foram guilhotinados quase todos, colocou-se lá uma mulher nua, que era uma prostituta de Paris, passou a ser a deusa razão. Olha só. É sério, isso aí é um fato da Revolução Francesa. Né? E a partir de então, a única religião aceitável era a religião do Estado, a religião da razão. Isso já aconteceu. Foi quando surgiu o positivismo? Não, o positivismo ele é mais ou menos contemporâneo, mas a deusa razão foi um fenômeno acontecido na Revolução Francesa, né? Em que, Deus... Pouca gente para pensar isso. A Revolução Francesa é todo o ideário de esquerda moderno. A religião é o ópio do povo. Tudo dessa época aí. Começou ali. Né? Isso é direito? Isso é justo? Isso é direito se os homens disserem que é direito. Mas isso é justo? Você não poder estabelecer as regras do teu relacionamento com Deus?
A família? Sim. Como as coisas se realizam dentro da família. Né? O direito regula apenas algumas relações sociais. Na vida particular, há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada da consciência. Cada um responde a esta consciência, a este tribunal. Né? É interessante a gente perceber o que está escrito aqui. Não cabe ao Estado definir todas as regras. Não cabe. É o que está escrito aqui. Ou pelo menos não deve caber. Ele não deveria ousar. Falei Meu demais. amigo, ótimo, para começar o nosso estudo da lei de justiça, amor e caridade, começamos bem. Na questão 876, o Kardec perguntou: fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? Semana que vem, o Alcir vai comentar essa questão para a gente. E, por enquanto, nós vamos nos despedindo, porque o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua companhia, Alcir. A gente se vê na próxima semana. Gente, alegria de sempre. Muito honrado em poder partilhar com vocês essas reflexões. E é interessante a gente ler, como sempre o Honório coloca, nós não somos os senhores da verdade, nós não sabemos tudo. Vocês podem ter uma interpretação muito melhor e mais completa do que essa que nós aqui compartilhamos. Mas esse livro é para ser lido, refletido. Refletir o que significa e como é que ele ecoa dentro de nós para que efetivamente ecoe na nossa vida. É isso. Forte abraço. Forte abraço a todos. Obrigado pela companhia. Deixe o seu like, divulgue o programa, divulgue a doutrina espírita, permita que outros colegas tenham acesso a essas informações que você está tendo. E a gente se vê no próximo programa. Até lá.